Oi pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início aqui a mais um vídeo do Conversa Mole, retomando aí as nossas atividades. A gente tinha parado um pouquinho por várias razões, né? Várias razões, mas uma delas é que a gente estava preparando um novo estúdio, tá? Uma nova área de gravação, esperando equipamentos e um monte de parafernália aí que a gente precisava fazer um upgrade aqui no nosso sistema, tá bom? Então a gente hoje, com muita garra, com muita força de vontade, estamos voltando aí aos nossos vídeos. A princípio a gente vai tentar gravar aí praticamente todos os dias, à exceção de sábados e domingos. E nós vamos também ter uma live, né, que a gente vai fazer provavelmente nas quarta-feiras. Estamos aí formatando um novo Conversa Mole, porque a gente precisa colocar a nossa opinião ao vivo e a cores, né, o tempo todo, tá certo? Principalmente porque a gente tem uma opinião bastante formada, a gente tem uma visão, né, das coisas que estão acontecendo no país, tanto na área política quanto na área econômica, na pandemia. A gente vai conversar sobre vários assuntos durante o decorrer aí do nossos dia a dia, tá bom? Mas antes de começar, por favor, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Eu preciso muito que vocês se inscrevam aqui com a gente. Dê o seu like, dê o seu dislike, deixe a sua opinião. Para nós é muito importante que você participe aí da nossa conversa do dia a dia. Tá? Bom, pessoal, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre o assunto aí em pauta do voto impresso. Essa polêmica criada aí pelo Bolsonaro, questionando as urnas eletrônicas. Essa conversa, gente, já deu no saco, né? Vamos falar a verdade. Não tem necessidade de tanta polêmica. Aliás, para os bolsonaristas tem necessidade, porque eles estão prevendo aí em 2022 criar uma situação tipo o Trump criou lá nos Estados Unidos. Vocês não tenham dúvida disso, ok? Mas eu acho importante a gente vir a esse tema e colocar isso em pratos limpos, porque a desinformação, ela gera muita confusão. E o Bolsonaro vem apregoando essa desinformação há muito tempo e já cansou. Ele já cansou. Aliás, Bolsonaro cansou de tudo. E um dos temas que ele está, de novo, contando um monte de mentiras, falando um monte de asneiras, é com relação a esse assunto das urnas eletrônicas. Só para vocês terem uma ideia, essas urnas estão aí no mercado há 25 anos. Tá certo? O Brasil, a partir de 2000, 100% dos votos coletados no país foram coletados através da urna eletrônica. E acabou com essa história de voto de papel, né? O voto na mão. O voto lá naquela cabaninha, e você votava na mão, dobrava o papelzinho e enfiava dentro da urna. Por quê? Porque isso, gente, era muito fraudado na época. Eu me lembro perfeitamente, né? Quando eu tinha lá meus 19, 20 anos de idade, há bastante tempo atrás, eu fui mesário e cheguei a ser presidente de uma dessas mesas aí de votação, de captação de votos. E o que acontecia? Para vocês terem uma ideia, o mesário, o presidente, assinava a ata, né, com todo mundo, entendeu? Pegava a sua urna eletrônica, lacrava, tá certo? E levava ela para uma mesa escrutinadora. Eu tenho certeza que vocês nunca ouviram falar essa palavra, né? Mas o escrutinador é o cara que vai lá e conta os votos, aqueles votos de papel. Era um lugar enorme e ficavam lá várias pessoas contando os votos, separando o voto de fulano, de ciclano, voto em branco, voto nulo, voto não sei o quê, e assim por diante. Então, turma,
Era muita fraude que existia. Desde o processo de você levar a urna com você para sua... eu ia falar para sua casa, mas na verdade você levava para esses centros de votação, né? Encerrava-se lá a votação às 5 horas da tarde e até às 7 horas da noite, eu não me lembro bem agora, você tinha que entregar a urna no lugar predeterminado pelo Tribunal Eleitoral. No meu caso, eu me lembro até hoje, era no Clube Atlético Ipiranga, e essas contagem de votos era feito lá no ginásio de esportes, mesas enormes, cheias de gente olhando, gente batendo boca, né? Então, vocês imaginam, nesses processos aí, nessas cidades do interior, nesses lugares, quantos votos brancos não se transformaram em votos para alguém, né? Imaginem, gente, imaginem o quanto essas eleições eram fraudadas. Com o advento da urna eletrônica, ficou mais difícil, o negócio ficou um pouco mais complicado. Mas vale a pena a gente fazer aqui deixar um negócio assim muito claro para vocês, né? Essa urna, ela tem um código, tá certo? Ela é feita com base Linux, tá certo? Desenvolvido por uma empresa autorizada pelo TSE, que é feita uma licitação pública para escolher essa empresa. Essa empresa, 180 dias antes das eleições, ela libera um código para todos os partidos políticos, para a OAB, para o Ministério Público, para o próprio TSE, que tem aí um prazo para fuçar de cabo a rabo a urna, né? Até 20 dias antes da eleição, o código final é apresentado, ok? Junto com os manuais, documentações e todas as hashes do sistema, entendeu? A todos os membros. E é também publicada na internet, para verificação aí da segurança digital dos arquivos. Então, antes das eleições efetivamente começarem, os dados da zona e da sessão eleitoral que a urna estão carregadas, né? Todas as informações estão lá dentro, além dos dados dos futuros candidatos, essa coisa toda, está tudo lá dentro. Esses dados são gravados, criptografados em um cartão compact flash, né? E extraídos no final do processo para um pendrive USB. Dentro do pendrive fica o arquivo, né, de tudo aquilo que está lá dentro. O registro digital do voto, os dados de quem não foi votar, né, tudo. Está tudo lá dentro. Justificativas e tudo nos arquivos de log. Tá certo? Tudo isso dentro de um log colocado. Voltando um pouco mais atrás, em 2010, se não me falha a memória, o Tribunal Superior fez aí um trabalho com hackers, né, e convidou eles para invadirem a urna eletrônica. Usando assim apenas os seus conhecimentos técnicos e impuseram várias restrições. Os 20 especialistas aí, os 20 hackers, bateram cabeça durante 4 dias seguidos, tentando acessar os dados de teste dentro dos aparelhos. Mas devido às restrições que o TSE colocou, eles realmente não conseguiram. Segundo alguns desses hackers, falaram que se eles pudessem usar de programas específicos ou uma engenharia social, eles garantiam que poderiam invadir o aparelho. Mas isso daí ficou no disse que não disse. O TSE, em função disso, melhorou diversos métodos de auditoria para garantir que nenhum desses votos sejam fraudados. Um desses processos tudo isso é para dizer para vocês o seguinte: a metodologia que tem usada hoje é muito segura. Permite, sim, que as urnas sejam auditáveis. Elas são auditáveis através de todos os sistemas que ela possui de redundância.
Uma grande vantagem que tem com relação a isso, com relação ao sistema como um todo, né, e que produz muito efeito, é o seguinte: ela não tem conexão com a internet. As urnas são totalmente isoladas. E a apuração do TSE também é isolada da internet, né? Através desses pendrives aí, você entendeu? Você leva o pendrive diretamente ao lugar, ao centro de processamento de dados do TSE, e lá é processado a computação. É assim, então você consegue auditar urna a urna todos os sistemas de votação que estão lá dentro. É muito difícil, assim, é impossível alguém fazer um hackeamento das urnas eletrônicas porque elas não estão conectadas, né? Ah, o software tem isso, tem aquilo outro de fragilidade. Gente, tem lá dentro um dispositivo que garante, né, que você possa verificar depois de fechamento das urnas, depois do fechamento das urnas, garante para vocês que é possível, né, auditar aquela urna. Agora, parem e pensem comigo. Vejam o trabalhão que ia dar. São 500 mil urnas isoladas, mais ou menos, um número em torno disso, né? Para o cara alterar, para o cara fazer a alteração no sistema, ele vai ter que operar em 500 mil urnas. Ele vai ter que trabalhar em 500 mil urnas, que é o número de sessões que existem. Você entendeu? Para ele fraudar 1% dos votos, né, já é um trabalho insano, impensável. Aí o Bolsonaro vive colocando nas mídias uma colocação aí, comparando a eleição do Aécio com a Dilma. Mas tem um detalhe muito importante, que eles maldosamente esquecem de colocar, né? Naquela época existia o horário de verão, e o Nordeste estava 1 hora atrás do Sul e do Sudeste, pelo horário do verão. Quando as urnas começaram do Nordeste a serem apuradas, por volta de 7 e pouco da noite, começou a inversão dos votos. Começou a inversão da contagem. Por quê? Porque no Norte e no Nordeste, a Dilma tinha muito mais votos do que o Aécio na época. E, assim, quando foi... Até vi recentemente aí um vídeo, quando deu 7h30 da noite, 7 e pouco, a curva se inverteu, a Dilma passou à frente e não mais deixou de ficar na frente. Vocês olhem o log, entrem no site do TSE, está lá, o log minuto a minuto. Essa informação é pública. E o Bolsonaro trata isso como uma informação sigilosa, não é nada disso, gente. A implantação desse voto impresso que estão querendo colocar, gente, é um risco absurdo para a democracia. É um risco desnecessário para a democracia, porque nós vamos, né, fazer um retorno ao passado de fraudes que existiram de verdade, sem contar que o miliciano, o dono da boca, o cara que controla aquela zona eleitoral, ele vai ter condições, né, de saber se o candidato que ele indicou, ou o candidato que pagou lá o saco de cimento para o fulano na comunidade, votou no candidato ou não. Vocês entenderam? Então é isso que nós precisamos acabar. Acabar com a falsa, acabar com a mentira. Não tem a menor noção, assim, não tem a menor necessidade desse voto impresso. O sistema tem que ser auditável, porque não sei o que lá. O sistema hoje é auditável. Pergunte ao PSDB em 2014 se não é auditável, se as urnas não são auditáveis, né? Então eu não consigo entender. Quando a gente consegue um avanço, uma coisa de futuro, nós queremos voltar para trás. Mas tem uma coisa que é muito importante para todos nós entendermos, né? Atrás dessa conversa toda, dessa conversa mole,
né, de auditar as urnas, de auditar o seu voto, tem uma situação por trás disso e que nós precisamos evitar, tá ok? Nós precisamos evitar um passo atrás. Eu concordo plenamente com o Barroso, as urnas são seguras, o sistema brasileiro é seguro, foi comprovado, não existe mais esse negócio de Smartmatic, da Venezuela e não sei o que, blá 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 blá, não existe. Você entendeu? O TSE desenvolveu um sistema extremamente eficaz, extremamente seguro e nos dá a confiança, né, na eleição de nós irmos lá e votarmos com tranquilidade e não ter o nosso voto exposto para alguém que venha querer controlar o meu voto. Você entendeu? Então, para isso, gente, nós temos que baixar a bola e conversar com propriedade. Procurem assuntos. Existe uma matéria muito boa, né, feita pelo Tribunal Regional de Santa Catarina, né, a respeito dessa votação paralela que a própria urna faz. É muito interessante vocês irem atrás e se informarem. E não ficar, sabe, divulgando esse tipo de informação à torta e à direita, sem necessidade, assim, sem base, né? Simplesmente, puramente acreditando no meu amigo ali da esquina, do cara do WhatsApp, né? Do tio do WhatsApp que viu não sei o quê, a fotografia do que o cara, um vídeo fajuto lá que o cara apertou sei lá, o 35, apareceu o 13, você entendeu? Então, aquilo que está precisando e que o Bolsonaro não conseguiu entregar são as provas. Bolsonaro, cadê as provas da fraude das urnas, Bolsonaro? Né? Agora você vem aí com uma conversa de moedinha, que deu cara e coroa, falsa, mentirosa. Aí depois vem o tio do WhatsApp, mas teve a entrevista do cara lá que entrou no site do TSE, o hacker que invadiu o TSE e está preso no Piauí, se não me falha a memória, não sei, algum estado lá do norte. Entendeu? Meu, o cara entrou no site do TSE como se entra no site até do Pentágono. Tá certo? Mas ele não vai conseguir mexer no sistema de votação, porque eles são independentes, eles não estão ligados à internet. Tá? Então, cara, procura se informar, procura ser uma pessoa com informação, e não através do WhatsApp. Entendeu? Procurem fontes seguras, procurem ler a matéria como ela se deve, procurem os jornais sérios, procurem a imprensa séria, tá certo? Não esses negacionistas, não esses terraplanistas que estão por aí, tá ok? Bom, pessoal, o recado de hoje é esse, sobre esse tal do voto impresso. Se vocês gostaram, não gostaram, por favor, deixa aí o like, o dislike. Não esqueçam de se inscrever no meu canal aqui, no Facebook, nos acompanhar no Instagram, no Twitter, né? A gente está voltando com a corda toda. Vamos fazer mais vídeos, trazer mais temas para discussão. Eu gostaria de ver aí a opinião de vocês, por favor, né? Deixem a opinião madura, sincera. A Amy que está aqui, ó, a nossa Amy, que ontem fez aniversário, que está grudada em mim aqui, também está mandando um abração para vocês, tá? E a gente vai trabalhando para ter um Brasil mais, como que eu vou te falar, um Brasil mais sério, talvez, ou um Brasil menos político, menos ladrão, né? Menos corrupção, né? É o que a gente trabalha. Como eu disse para vocês, e repito, né, nós somos um canal completamente independente, nós não temos versão, eu não tenho político de estimação, tá ok? Não sou direita, não sou esquerda, eu sou um cara que quer o Brasil para frente,
tá certo? Com políticos sérios, não políticos fajutos, né? Como esses que nós estamos tendo que enfrentar hoje no nosso dia a dia. Ok? Gente, muito obrigado. A gente se encontra por aí no próximo vídeo e vamos que vamos, tá bom? Tamo juntos.